Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar sobre as novidades aqui do Adobe Illustrator. Vamos começar por uma que é muito interessante, mas antes de ir lá para o Illustrator, eu quero mostrar os recursos que a Adobe vem fazendo nos últimos meses, nos últimos anos também. E uma dessas tecnologias é o Adobe Firefly. Essa tecnologia eu acho incrível. Há anos a gente vem falando aí, ou ouvindo, ou comentando, ou mesmo desenvolvendo tecnologias com inteligência artificial generativa. E é uma tendência muito grande, uma evolução muito grande. Como que eu posso dizer? É uma disrupção assim totalmente daquilo que a gente já conhecia no mundo de design gráfico, no mundo de desenvolvimento de software, desenvolvimento de softwares para fotografias, em todas as áreas, desenvolvimento de apps. A inteligência artificial generativa ela moldou, criou um novo mercado, criou uma nova cultura, novos profissionais. Mas além da tecnologia da inteligência artificial generativa, também a gente tem a parte de análise de dados, computação quântica e tudo que vem evoluindo junto aí com essas novas tendências. E a Adobe, obviamente, não poderia ficar de fora. Ela desenvolveu o Adobe Firefly, uma inteligência artificial generativa, que com ela você pode alterar os cartazes, folders, flyers na parte de design gráfico, melhorar as fotografias, montar fotografias, criar fotografias que não existem e por aí vai. Podemos ver aqui pelo site da própria Adobe, Adobe Firefly. Então basta você acessar lá adobe.com, Firefly, e você vai ter aqui as novas tendências desse mercado, né? As novidades que esse mercado nos traz aí com relação à inteligência artificial generativa e também a parte de análise de dados, né? Com base nisso, eu quero aqui falar sobre a parte de tutoriais voltados para gráficos vetoriais, ilustrações, criações de logos, ícones e muito mais. Dentro do próprio site da Adobe você tem aqui exemplos que são incríveis, né? De como você pode aí construir, criar elementos, objetos, ícones de através de uma ferramenta vetorial que é o Adobe Illustrator. Então, indo lá para o Adobe Illustrator, eu vou criar aqui um retângulo. Assim que você fizer um retângulo, você vai pegar a ferramenta de seleção, Select, e logo na sequência ele vai te dar aqui gerar um arquivo beta, ou seja, construir um arquivo beta. Porém, clicando aqui você pode escolher entre assunto, cena, ícone e padrão, tá? Então, por exemplo, um assunto, se você for falar sobre hambúrguer, vamos pegar alguma coisa aqui que seja eu vou criar um folder, um flyer de hambúrguer para uma hamburgueria, para um restaurante, uma lanchonete, enfim. O tempo que você levaria para desenhar esse hambúrguer, todos os detalhes, todas as formas ali vetoriais, levaria um tempo para você poder fazer isso. E com a inteligência artificial generativa, você pode aqui criar rapidamente um objeto vetorial de acordo com aquele assunto que você pediu para ele. Isso é incrível, só que no formato vetorial. Isso é mais incrível ainda. O que isso significa? Significa que você pode modificar as cores, modificar as formas do objeto e escolher entre algumas opções. Então, olhando aqui em propriedades ao lado direito, você vai ter aí uma aba. Nessa aba você vai ter então os prompts, a entrada de prompt, que foi onde eu digitei. Eu poderia ter colocado o prompt de IA aqui, ao invés de ter colocado lá embaixo do retângulo, que ele geraria também aí os objetos que eu desejasse. Eu cliquei aqui em um dos objetos, que é um hambúrguer. Vamos pegar aqui o mais detalhado.
E olha só, vamos dar um zoom aqui. Olha que incrível, né? Então você pode, como eu falei, modificar esse objeto clicando duas vezes. Ó, eu posso ir lá, pegar o objeto e separar as partes. Olha isso, olha que legal. E ao invés de perder tempo desenhando um objeto como esse, ou se fosse um ícone, alguma coisa parecida, bastaria digitar ali, pedir para a inteligência artificial generativa da Adobe que criasse um hambúrguer, que criasse uma árvore, uma casa, aquilo que você desejar. Então, exemplo, eu falei de árvore. Se eu pegar aqui, eu vou fazer diferente. Ao invés de criar um retângulo e pedir para ele gerar aqui, eu vou aqui pelo prompt na parte de propriedades ao lado direito e vou colocar aqui árvore. Vou pedir para ele gerar. Ele vai criando uma galeria aí de assuntos a qual você foi solicitando por prompt, né? Então eu já tenho de hambúrguer, agora ele está criando uma de árvore. E olha o quanto incrível isso é. Ele demora às vezes um pouquinho por conta dos detalhes, né? Mas nada absurdo. Olha isso, que incrível. Vamos pegar um outro modelo aqui para a gente ver. Olha isso aqui, que incrível. Eu fiquei assim admirado, né, com esses novos recursos do Adobe Firefly e principalmente quando o Adobe trouxe para dentro do Adobe Illustrator, para dentro do Adobe Photoshop, para dentro do Adobe Premiere, After Effects. Então assim, de tempos em tempos a Adobe vem atualizando os softwares e com essa inteligência artificial já embarcada dentro desses softwares, essa nova tecnologia já vem junto com esses softwares. Basta que você, assinante, faça uma atualização do software e pronto, você vai ter esse recurso disponível para você utilizar lá gratuitamente. Obviamente que você está pagando pela licença, você vai ter o direito ali de uso dessa tecnologia. Eu vou criar um retângulo aqui só para a gente observar o objeto aqui. Eu vou colocar aqui um retângulo voltado aqui para as cores um pouco mais detalhada aqui de acordo com o assunto, né? Legal. Então eu vou criar aqui como se eu fosse fazer aqui um folder, um flyer, né? Para ver como é que fica. E olha lá, que legal, né? A mesma coisa aconteceria aí se eu fizesse isso para a árvore, colocasse um fundo lá para destacar ela, ou se fosse colocar dentro de um folder, de um flyer, enfim, criar uma ilustração para dentro do objeto. Mas aquele pontinho branco ali está me incomodando, está me deixando aborrecido. Como eu falei, você pode ir lá, clicar várias vezes em cima do objeto, entrar dentro do grupo do vetor e apagar o objeto, ou mesmo mudar de cor. Então essa é a dica que eu trago aí do Adobe Illustrator, uma das novidades dentro do novo Adobe Illustrator, dentre muitas outras novidades que vamos abordar aqui nos próximos vídeos, detalhadamente cada uma dessas modificações do Adobe Illustrator e também Adobe Photoshop. Um forte abraço e até mais!